aqui com mais coragem, com uma palavra que vai fazer com que a gente enfrente qualquer gigante ao nosso lado, porque nós temos poder e autoridade para isso. Quem estava aqui na terça-feira viu, né, que a gente estava estudando, e assim, parece que sempre no domingo que eu vou trazer a mensagem, o Senhor começa na cela do que a gente estuda aqui na terça-feira. E na terça a gente fala sobre o batismo, né, tanto nas águas quanto no Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que nós recebemos, é Ele que nos dá esse poder, é Ele que nos dá essa autoridade, e é por meio desse Santo Espírito que nós conseguimos lutar as nossas batalhas. Mas o que tem incomodado o meu coração há algum tempo, e eu não sei se isso tem incomodado o coração da igreja, mas é que mesmo nas nossas batalhas, como nós temos nos posicionados na nossa batalha, como que nós temos lutado as nossas guerras, como tem sido essa posição. E aí, pensando nisso, o Senhor ele me deu um tema, e eu quero que você repita com autoridade: mais espada e menos escudos. Pastor, eu não estou entendendo nada. Onde é que você está querendo chegar? Vocês vão entender. Então eu quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de 2 Samuel. É uma passagem que a gente conhece pouco. A gente conhece sobre Davi, a gente conhece sobre a batalha dele com Golias, mas agora nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns guerreiros de Davi. E eu peço à igreja, né, 2 Samuel capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 8. E aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler até o 17. Eu vou ler aqui nessa versão. O título do capítulo é Os Valentes que Davi teve. Assim diz a palavra do Senhor. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino, o exílita, que se opusera a 800, diga comigo, 800, e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar os despojos. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acompanharam no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberei eu sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizera aqueles 3 poderosos. Ah, querido Deus, querido Pai,
deixados por meio da tua palavra, do teu evangelho. Pai, nós queremos agradecer agora, Pai, tudo que o Senhor tem nos entregado. Queremos, ó Deus, agradecer porque a tua palavra é atual, não precisa ser renovada, ela continua falando aos nossos corações. Nós queremos agradecer, Pai, porque o mesmo Deus que esteve com esses valentes é o Deus que continua conosco, que continua chamando valentes, levantando homens e mulheres para batalhar a batalha que o Senhor nos chamou, Pai. Oh, Santo Deus, querido Pai, nós queremos, ó Deus, te prestar esse culto com todo o nosso coração, dizer que é para o Senhor e dizer que nós dependemos de Ti, precisamos do Teu doce Espírito, ó Deus, para falar aos nossos corações. Sim, ó Deus, aqui é uma pessoa falando através do Teu Santo Espírito, mas eu oro para que de modo específico o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um dos meus irmãos, Pai. A palavra que já foi colocada ao meu coração, penetrando agora, Pai, no coração dos meus irmãos, trazendo a eles, ó Deus, coragem, renovo, uma porção nova da Tua unção, do Teu óleo fresco, Pai, que nós possamos, ó Deus, após a ministração do Teu Santo Espírito, sairmos daqui fortalecidos, convictos de que no Senhor somos vencedores, de que também, ó Deus, somos valentes, porque servimos a um Deus poderoso, um Deus que não perde batalha, um Deus, ó, que guarda-nos desde nossa entrada até a nossa saída, não pestaneja, não dorme. Nós trazemos à existência essa proteção para as nossas vidas, nós declaramos essa coragem sobre a vida de cada um aqui nessa noite, e nos ensine, Pai, não só ouvir a Tua palavra, mas receber com autoridade e viver em todo o percurso de nossa vida. Assim que nós oramos, guarda cada coração, repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de distração, todo espírito de cansaço e de confusão. Bate retirada agora em nome de Jesus e deixa essa semente frutificar nos corações sedentos e prontos para receber a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos assentar. Irmãos, aqui nessa passagem de hoje, a gente vê, se a gente fosse ler o capítulo 23 todo, a gente encontraria todos os nomes. Se você depois tiver curiosidade, ler na sua casa, consta todos os nomes dos 30 valentes de Davi, que foi escolhido a dedo. Como assim a dedo? Escolhido segundo o que Davi também carregava. E nós conhecemos a história de Davi. Davi era um guerreiro sobrenatural. Os feitos de Davi deixam a gente até hoje pensando, como podia um homem, fazer isso? Mas o mesmo Deus que estava com Davi, estava com esses valentes, como eu disse, permanece conosco até hoje. O caráter de Deus não mudou. Então hoje nós vamos ver as características desses valentes, como esses valentes fizeram para poder conseguir esses feitos, e nós vamos aprender com eles, como também nas nossas batalhas termos toda essa coragem e sair vitoriosos, e poder, se alguém um dia contar e narrar essa história, falar, e naquele dia houve grandes vitórias, Deus fez grandes coisas, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, quando eu disse que estava incomodando o meu coração, era nesse sentido. Como que nós vamos posicionar? Às vezes a gente está declarando derrota na nossa vida, quando na verdade nós já somos vencedores. E aí aqui a gente olha que existia 3 homens, os top 3 de Jesus. Pastor, tira o negocinho do lado da show. Viu? Amém? Então, a gente viu aqui 3 homens. Eu quero que vocês repetem comigo o nome deles. Fala comigo. Eleazar. Josebe. E Samar. São os homens, gente, que eu vou falar para vocês. Sabe aqueles homens quando eles estavam assim, não estamos fazendo nada mesmo, então vamos para a guerra, vamos para a batalha? Esse era o hobby desse povo.
Esse era o hobby desse povo. E a gente precisa entender uma coisa. Nós também temos que estar prontos para a batalha, porque a batalha existe. Não tem como a gente negar. Nós vivemos em uma constante batalha, em luta espiritual. Nós lutamos diariamente contra a carne. Nós lutamos diariamente contra os inimigos invisíveis e também contra inimigos visíveis. Então nós também estamos em constante batalha. E o que está me incomodando, eu quero dizer para vocês, irmãos. Como que nós estamos nos posicionando diante das nossas batalhas? Para pensar. Hoje você pode ter enfrentado uma grande batalha. Talvez durante essa semana. Ou talvez não, você está enfrentando dias tranquilos. Mas tenta lembrar de alguma batalha que você enfrentou recentemente. Como você se posicionou durante essa batalha? Porque para a gente entender a mensagem, para entrar a mensagem no nosso coração, nós precisamos pensar um pouco. Nós precisamos parar para meditar. Será que nós temos sido corajosos nas batalhas? Será que nós temos sido valentes, destemidos? Ou será que nós estamos nos posicionando, nos comportando de maneira tímida, amedrontados, cansados? Será que nós estamos agindo com covardia, desistindo das nossas lutas? Pensa agora como é que você está agindo, porque eu quero declarar que nós vamos agir da primeira maneira. Por isso que o tema da mensagem é essa: mais palavra, mais espada e menos escudo. E daqui a pouco vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar com esse tema. Mas eu preciso preparar o terreno, preparar o ambiente para que vocês entendam onde é que o Senhor está nos levando, amém? Então, como eu disse, não tem como a gente querer viver no país das maravilhas, né? Esse espaço está reservado para nós. Vai chegar o tempo que nós estaremos na morada celestial. Quem acompanha aqui no grupo e quem também acompanha aquele aplicativo do Glorify viu que nós não somos cidadãos dessa terra. Há um reino esperando para nós, há uma morada celestial. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos enfrentando batalhas todos os dias. Por quê, pastora? Porque o inimigo não para, ele não desiste, ele está todo dia lutando, entrando na nossa casa, entrando na nossa vida. Mas escuta, igreja, eu quero dizer para vocês, abre aí para mim, em 1 Pedro, lá já no finalzinho do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Amém. Olha o que a palavra do Senhor, nós vamos ler do 8 e o 9, tá bom? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, todos conhecem essa passagem. O nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, prontinho para avançar, prontinho para atacar. É só isso que ele quer. Mas você precisa entender, ok, ele está fazendo, mas Deus também, a palavra do Senhor, quando Pedro escreve essa carta, ele dá para nós o que é uma direção, ele dá para nós um conselho: sede sóbrios e vigiai. O que é ser sóbrio? É poder buscar na palavra do Senhor a minha segurança. Vigiar é orar, é estar sempre atento. E sabe o que está acontecendo, igreja? Nós não estamos cumprindo esse mandamento. A gente está amedrontado porque ele está. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ele está me rodeando. Ele não para de me buscar. Atualmente, sabe o que eu tenho visto? E começa em mim também. A gente está tão amedrontado que a gente fica assim: relevante. Ah, meu Deus, eu não estou dando conta. As pessoas estão tendo medo de vir para a igreja. As pessoas estão com medo de levantar e falar de Deus. As pessoas estão com medo de servir a Deus, porque falam assim: se eu tomar qualquer posição, eu tomo, levante, vem. Você viu
Jesus já pagou um preço por mim e por você. E por que você está com medo? O nosso inimigo é feroz, é valente, mas ele não chega aos pés da autoridade do nosso Deus. O Senhor já levou consigo a morte, ele já venceu a morte. E nele nós somos mais que vencedores. Ser vigilante, sabe o que é ser vigilante, igreja? É conhecer as artimanhas do meu inimigo, mas também conhecer quem eu sou em Jesus e saber o que o meu Senhor me entregou. Isso é ser sóbrio. Está faltando sobriedade. Nós estamos cheios, sim, de conhecimento sobre o nosso inimigo, mas está esquecendo o que nós carregamos. Esses valentes sabiam o que carregava. Davi sabia o Deus que servia. E se nós não tomarmos conhecimento do que nós somos, nós vamos perder batalhas. Nós vamos nos perder na caminhada. Então, igreja, o que nós precisamos entender é que o inimigo, ele não tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador precisa entender uma coisa, que muitas vezes a gente não está entendendo, ou se a gente entendeu, a gente está esquecendo. A palavra do Senhor fala assim, ó: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, gente, nós temos uma função de resistir e ele vai fugir de nós. Mas o que está acontecendo com a gente? Por que a gente está com tanto medo? Parece que é nós que estamos fugindo, parece que nós que estamos resistindo, parece que é a gente que está desistindo, parece que somos nós que estamos enfraquecidos. O Senhor disse: ei, igreja, resista ao diabo e ele fugirá de nós. Mas como que eu resisto ele? Com o poder e a autoridade que foi nos dado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que mais do que conhecer ele, eu preciso conhecer o que eu carrego, que o Senhor me entregou. Mas hoje a gente estava comentando, a gente vem comentando, a gente vai para um culto, a gente vai ouvir a palavra. Por isso que essa igreja bate no fundamento, bate no ensino. Uma igreja sadia, uma igreja que recebe a palavra. A gente começa a entrar nas igrejas hoje e só fala de bênção, de prosperidade. Anima o povo, eu já falei isso aqui outras vezes, deixa o povo igual o bonecão do poço, inflamado, alegre, arrepiado, mas na primeira bacana não sabe como é que faz, porque não sabe o que carrega. E aquele tanto de promessa, como é que eu uso isso? Então, igreja, nós precisamos entender isso. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Como que eu consigo resistir? A gente viu aqui, eu preciso ser batizado do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo resistir ao pecado, eu consigo me arrepender, eu consigo ouvir a voz que me dá destino e não tem confusão na minha vida. É assim que eu resisto ao meu inimigo. O Senhor disse que deu autoridade, delegou autoridade para a igreja, e que as portas dos Hades, as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. O que Jesus estava querendo dizer que é nós que vamos para frente. Quando fala o inferno, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não é que nós vamos ficar aqui na defensiva, não, esperando o inimigo. É a porta do inferno que não vai resistir. Por isso que eu digo: mais espada e menos escudo. Espada é quem ataca, espada é quem vai para frente, espada é quem declara com autoridade o que o Senhor já nos entregou. Então o inferno não resiste. Por isso nós precisamos ouvir palavras que vai nos fortalecer, para quando a gente for para o ataque, o inferno bater em retirada. É o inferno que tem que bater em retirada, é o inimigo que tem que pegar suas armas, porque é nós que vamos saquear o inferno. Somos nós, foi para nós que o Senhor delegou autoridade e poder. E escuta o que eu quero falar para vocês, igreja. Eu estou correndo porque eu estou pegando fogo e tem muita coisa que eu preciso entregar para vocês. Eu espero que vocês consigam entender. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, ele disse que nós governaríamos o mundo, que o homem daria nome, que o homem seria, soberano aqui. E ele entregou o poder e a autoridade para nós. Só que sabe o que acontece? O homem peca. Com a queda e com o acesso do pecado, Deus tira a gente do Éden e também tira esse poder de nós. Ele tira esse poder e essa autoridade. E para quem ele entrega? Pasmem, ele entrega para o diabo. Pastor, onde é que está isso? Abre aí para mim, para vocês verem que eu não estou falando heresia.
Lucas 4. Lucas 4, do 5 ao 7. Lembra quando Jesus vai para o deserto? E lá no deserto ele é tentado por Satanás? Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 5. E o diabo levantou-o a um alto monte, mostrando-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adoraste, tudo será teu. Quando o homem peca, cai, tem a queda, o Senhor retira de nós esse poder e autoridade e entrega para Satanás. Mas tem uma boa notícia, tem a cruz. Quando Jesus vem, quando o nosso Messias vem, e ele se entrega na cruz e cumpre o plano perfeito de Deus, sabe o que acontece? A gente não só recebe salvação, aquele sangue de Jesus não só nos lava e nos purifica, só não há uma aliança, não tem algo mais poderoso. O Senhor devolve para nós esse poder e essa autoridade. O Senhor devolve para a igreja, para cada um, através do seu Santo Espírito, essa autoridade. Então, igreja, nós já recebemos de volta essa autoridade. Mas sabe o que está acontecendo? Com esse medo, com essa falta de posicionamento, nós estamos delegando para o inferno aquilo que o Senhor já devolveu para nós. Quando numa batalha você vai e fica intimidado, quando numa batalha você recua, você está dizendo: Satanás, aqui ó, toma de novo. E aí é onde ele sapateia. É por isso sim que os levantes começam a fazer, vai começar a fazer efeito na minha casa, na minha vida. Não é que ele para de fazer levante, não. Então é isso que eu quero dizer: mais espada e menos escudo. Agora eu vou esclarecer que você já entendeu, você já está pronto para receber esse conceito. Sabe o que está acontecendo com a gente? Estou com medinho. Escuda isso, igreja. Escudo é para defender. E a espada não. A espada tem a ver com ataque, com autoridade. É saber o que eu carrego, é conhecer a palavra, cada declaração que Deus entregou na minha mão. Então presta atenção nisso aqui. Escudo tem feito homens e mulheres espiritualmente o quê? Defensivos. E a espada tem feito homens e mulheres ofensivos. Ei, igreja, quem nós somos? Nós vamos ficar na defensiva ou nós vamos para a ofensiva? Porque tem uma verdade que você precisa entender: todas as duas são armaduras, tanto a fé como a espada. Eu não estou desprezando o escudo, não. Mas o que acontece com a gente quando a gente fica apegado no escudo? A gente usa a nossa fé só para quando o problema chega. Quando o problema bate na minha casa, eu uso a minha fé e eu fico só ali, né, na defensiva. Mas quando eu uso a espada, antes mesmo do problema chegar, antes mesmo de bater na minha porta, eu começo a declarar as verdades que Deus tem sobre a minha casa. É por isso que eu digo: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Confie no Senhor de todo o coração. O Senhor é meu socorro presente na hora da angústia. Comece a declarar as verdades do Evangelho. Por isso que eu preciso conhecer o quê? A palavra. Se eu não conheço a espada, esse está sendo um problema. A gente está querendo entregar as coisas prontas, igreja. Se você não for com a palavra, se você não conhecer a proteção que você tem, você vai ter que viver na defensiva. Mas eu vejo claro na vida dessa igreja, uma igreja preparada, uma igreja que manuseia bem a palavra, que está sensível ao que o Espírito Santo está falando, que medita dia e noite. Hoje eu coloquei no grupo: o meu prazer está em meditar na tua palavra. Você precisa usar mais a espada. Esses guerreiros usaram a espada. Esses guerreiros sabiam o que carregava. E agora nós vamos ver um pouquinho dessas características, porque a introdução era grande, mas agora vocês vão entender algumas verdades, algumas características que vai me fazer usar a espada com autoridade e poder, que vai fazer com que eu não me intimide diante do meu inimigo. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão recebendo? Quem está comigo aqui, diga amém. Se você
recebeu a mensagem da cruz, você também recebeu poder e autoridade. E nós precisamos agir como os guerreiros de Davi. E a primeira verdade que eu quero liberar, e você vai falar comigo: meu posicionamento mostra para o meu inimigo a envergadura da minha coragem. Irmãos, esses homens que a gente acabou de ler, José, Eleazar e Samar, eram os top de Davi, os top 3. Era 30, mas tinha 3 que não tinham medo. Eles se posicionaram diante das batalhas. E eu declaro aqui nessa igreja, valentes de Davi, valentes de Jesus Cristo, que quando se posicionar numa batalha, o inimigo vai ver o tamanho da nossa envergadura. O que significa envergadura? O nosso tamanho, a nossa estatura. E eu quero dizer para vocês, provavelmente para passar na peneira de Davi, tinha que ser bem loucão que nem Davi, tinha que se mover que nem Davi. E esses homens se moveram e aprenderam com Davi. E aonde eu quero chegar com essa palavra, o meu posicionamento mostra para o meu inimigo a envergadura da minha coragem. Nós não vamos abrir para ler, vou só fazer um pano de fundo aqui rapidinho, porque todo mundo conhece a história. Mas se você quiser ler lá em 1 Samuel, capítulo 17, narra a história de Davi e Golias. E o que acontece naquela história? Bem no comecinho ali do capítulo 17, mostra a separação entre o exército de Israel e o exército filisteu, e aquele vale que separava os dois. E Davi, ele chega ali, Davi não, Golias chega ali e começa com aquele tanto de bronze, aquele tanto de armadura, e todo poderoso. Sabe o que acontece com o exército de Israel? Eles se amedrontam. Aí, eles vão para a batalha. Sabe o que eles fazem? Presta atenção nisso, igreja. Isso é poderoso. Vai todo o exército e fica enfileirado. Fica tudo enfileirado do lado de cada deles, aquele tanto de homem. E do lado de lá, Golias. Aquele armamento todo. E aí, sabe o que Golias fala? Eu vou ler para vocês o que Golias fala. A pergunta de Golias nesse momento: por que saís a ordenar a batalha? Ordenar a batalha, sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou um homem. E por que vocês estão todo mundo? Por que vocês saíram a ordenar? Porque naquele tempo, quando você enfileirava, é porque falava assim: vamos batalhar homens com homens, exército com exércitos. Aí ele fala: não sou eu um filisteu e vocês o exército de Saul? Escolhe um homem que desça a mim. Sabe o que Golias está falando para eles? Eu já entendi, seus medrosos. Eu já entendi, seus covardes. Vocês estão vendo o homem aqui? E vocês posicionaram em fileira? Ele viu aquilo e falou assim: está morrendo de medo. Então eu estou grande. Agora eu estou mais poderoso do que eu já sou. É assim o inimigo das nossas almas. É assim que o diabo faz com a gente. Ele aparece quando vê a gente tudo amedrontado. Conforme a gente se posiciona para batalhar, ele fala: ali eu já sei. Eu vou amedrontar mesmo, eu vou pôr medo. E foi ele que conseguiu. Ele conseguiu, porque eles temeram quando eles ficaram mais de 3 dias ali estudando aquelas afrontas todinhas, e não achou um homem que tivesse coragem de enfrentar Golias. Eu acho que o exército dos filisteus já estava batendo palma e comemorando. Então presta atenção, igreja, diante de uma batalha, diante de uma investida, diante de um levante, se posicione com coragem, se posicione como um vencedor, se posicione como um vitorioso, porque se o seu inimigo te vê como um corajoso, como um vitorioso, ele não vai te afrontar, ele vai ter medo, ele vai respeitar o que você carrega. E a prova disso é Davi, que chega ali. E Davi, todo mundo sabe, ele vê aquilo ali, ele fica horrorizado, ele fala: como assim? O incircunciso, o homem que não tem aliança com o Deus do exército de Israel, hoje dito para o nosso tempo, o homem que não tem aliança com o sangue de Jesus, o homem que não tem proteção, está afrontando o exército de Deus vivo. Aí muitos falam assim: você não pode, você está louco de ir. Ele fala: o meu Deus, que me livrou dos ursos e do leão, vai me livrar desse circunciso. É assim que você precisa acreditar. O Deus que um dia te tirou de uma luta, de um problema, e você venceu, e agora você vai esquecer desse Deus. É o mesmo Deus, é a mesma autoridade, é o mesmo poder. O meu
temer, porque se eu estou nas mãos de quem nunca perdeu batalha. De novo, temer, porque se eu estou nas mãos de quem nunca perdeu batalha. Por que você está temendo? Por que você está com medo? Você está na mão de quem? Se você estiver nas suas mãos, na carne existe, já era. Mas se você estiver na mão do Deus vivo, daquele que nunca perdeu batalha, você também não vai perder batalha. Amém? Então declare com autoridade: eu não vou perder batalha. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então quando você se posiciona da maneira correta, o nosso inimigo vai ver o tamanho da nossa coragem. E quem vai ter que bater em retirada é ele. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é: um valente. Repete comigo: um valente não foge quando a crise chega. E eu vou ter que ser rápida demais aqui. Eu vou ter que resumir demais. A gente vai ter que ver essa história aqui. Olha o que aconteceu com José. José, ele matou 800 homens de uma só vez. Ele feriu 800 homens de uma só vez. Chegou o problema, ele fugiu? Não, ele enfrentou. E por que ele enfrentou? Porque quem conhece o que carrega, quem conhece o que está dentro de você, não se importa com as condições externas. Eram 800 homens, mas eu sei quem eu vi. Eu conheço a minha identidade. Eu sei quem mora dentro de mim, o Deus vivo. Igual Davi disse: você vem com espada, com luz, com escudos, mas eu vou com o poder do Senhor. É assim que você tem que entender. Não importa as circunstâncias, não importa o que está te mostrando, o que os seus olhos estão vendo, mas se você conhece a sua identidade, se você sabe o que você carrega, é isso que está faltando na igreja. Você carrega a própria vida do Deus vivo. Você é aliançado com Ele. Quem sabe a identidade que tem, não foge, não foge, não foge. Chega para quem do seu lado: eu vou permanecer. Com autoridade, eu não vou desistir. Porque eu sei quem mora dentro de mim. Sabe o que acontece com muita gente? Tem gente que assim que desiste, vai querer dar desculpa. Ah, você não sabe o que eu estava passando. Ah, eu desisti porque estava difícil demais. Eu não sei o que você está passando, mas você também não sabe o que eu estou passando. Mas o meu Deus sabe que a gente está passando e todos nós já tivemos vitória e vamos continuar tendo. Então a palavra que eu quero dar para a igreja: motivo não vai faltar. Não vão faltar motivos para nós desistirmos, mas nós precisamos conhecer a nossa identidade. Se eu sei quem é que me garante, eu não vou desistir, eu vou permanecer. Não importa o que aconteça, haja o que houver, venha o que vier, o meu Deus vai prover de novo. Então vamos de novo comigo aqui. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu não estou cantando, igreja. Isso eu creio em ti, eu estou declarando. Isso é uma declaração. Haja o que houver, venha o que vier. Eu nem tenho voz para cantar, mas eu tenho autoridade para declarar. Declarar a palavra é isso, é chamar as coisas que não são pelo nome, como se já fossem. É trazer existência, é declarar a palavra. Haja o que houver, venha o que vier, o meu Deus proverá de novo. Eu creio em ti. Eu creio no plano da cruz. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o meu Deus morreu, ressuscitou e vivo está. E está sentado à direita do Pai, aguardando
A identidade de Deus vivo. E agora vamos parar para a gente ver o que Eleazar fez. Eleazar, ele estava lá na batalha, e aí o exército de Israel estava lá também com ele. Mas aí quando veio aquele tanto de filisteu, vai todo mundo embora. Mas Eleazar permaneceu. Eleazar não desistiu, e ele, a Bíblia conta que ele lutou tanto. Para pensar nessa cena. Ele luta aqui com tanta espada, que ele cansa da espada grudar na mão dele, mas ele não desiste. E a palavra do Senhor fala que grande vitória o Senhor deu àquele homem. Sabe o que eu aprendo com ele? Vai ter hora que muitos vão sair de perto de nós. Tem hora que ninguém vai comprar as nossas batalhas. Tem muita gente que vai nos abandonar, e às vezes é as pessoas que a gente mais acreditou. Mas o problema não é as pessoas que estão nos abandonando. A grande pergunta é, mesmo quando essas pessoas te abandonam, você vai desistir ou você vai continuar lutando? Você luta porque você confia nas batalhas que o Senhor te deu. Você precisa de uma movimentação. Você precisa de um movimento. A igreja, lute, confie, não desista, porque o Senhor vai dar vitória. Aí vocês podem falar, pastora, mas como? Tá difícil demais, não tá sozinha. Eu estou tentando restaurar meu casamento, mas só eu estou tentando, e Deus está dizendo, basta um valente de Davi. Basta um valente de Davi. Deus vai falar, mas você não está entendendo, pastora, mas meu casamento lá em casa, só eu luto pela minha família. Eu venho para a igreja, eu faço oração, eu jejum, e minha família não quer. Deus está dizendo, basta um valente de Davi. Basta um valente de Davi. Pastor, lá na minha empresa está difícil. Meus funcionários não querem nada com nada. Meu sócio não acredita na visão que eu tenho. Deus está dizendo, basta um valente de Davi. Basta um valente de Davi. Pastora, está difícil no ministério, na igreja. Eu não estou vendo esse mundo, ninguém quer ir para a igreja. A igreja está toda corrompida. Basta um valente de Davi. Basta um valente de Davi, com uma espada empunhada nos braços, e a vitória vem. É o mesmo Deus, irmãos. Isso aqui não é uma história de ficção, é a palavra de Deus. E eu já estou finalizando. Aí tem Samar. Samar, ele está, sabe aonde? Ele está com os trabalhadores ali no campo de lentilhas, colhendo. Tem uma multidão trabalhando, mas vem novamente o exército dos filisteus, e todo mundo de novo sai. Todo mundo vai embora. Mas sabe o que Samar faz? Ele vai para o meio do campo. Ele vai para o centro do campo. E sabe o que eu aprendo com Samar? Quem vai para o meio do campo se expor é porque não tem medo. É porque sabe o que carrega e tem confiança na sua vitória. Sabe o que eu aprendo com essa palavra centro? Samar entendeu que quem está no centro da vontade de Deus. E se eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou ficar na posição que Ele me chamou, porque eu tenho uma palavra. E quem tem uma palavra vai viver o que Deus entregou. E se eu tenho uma palavra, eu vou ser vitorioso, porque meu Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para que arrependa. Ele é Deus, Ele é fiel, e a sua palavra nos traz vitória. Então vai para o centro da vontade de Deus. Usa a espada. Samar podia ir para o cantinho, ficar ali, se viver. Não, Samar não ficou na defensiva. Samar foi para o meio, foi para o centro da vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele venceu. Grande vitória deu aquele homem. Amém? Então você tem que declarar: temer, por quê? Se eu estou nas mãos de quem nunca perdeu batalha. E a última verdade que eu quero declarar para você, e é bem rapidinho, a gente viu Davi na caverna de Adulão. Diga para mim com autoridade: valentes partilham do interesse do rei. Eu não sei se você pegou aqueles homens, aqueles mesmos 3 valentes.
pegado escondido. Mas eles sabiam, estavam posicionados. Eles se posicionaram ao lado do rei. Ei, valente, você precisa estar posicionado do lado do Rei Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Porque quando eu estou posicionado do lado do Rei, os meus ouvidos ficam sensíveis para ouvir o sussurro do Rei. Davi só sussurrou: ah, quem me dera se eu pudesse beber da água da cisterna de Jerusalém, aliás, de Belém. E sabe qual foi o problema de Davi? Davi me sussurrou isso perto desses três valentes. Ah, pensa bem comigo a cena aqui, aqueles três valentes. Um venceu 800 sozinho. O outro botou até a espada ficar pegada na mão. O outro no campo de lentilha olhou e falou assim: não fazendo nada? O que são esses filisteus lá perto da porta? Bora? O outro fala assim: já estou com expectativa. O outro: eu estou queimando. E o outro: eu estou feliz com essa batalha. Vamos embora. É assim que essa igreja está, feliz, queimando e com expectativa do que Deus faz na nossa vida. E eles foram lá. E eles chegaram lá, pegaram a água e entregaram para Davi. Quando eu estou pertinho do rei, eu conheço o desejo do rei. Não precisa nem do Senhor pedir. A gente está com tanta vontade de obedecer que a gente obedece só de escutar o suspiro do Espírito Santo de Deus. E a coisa mais linda que eu vejo nessa passagem, Davi não tem coragem de beber aquela água. Ele fala: ia eu beber do sacrifício desses homens? Então toda vez que tem um sacrifício, ele adorou o Senhor com tudo aquilo. Quando o Senhor vê o preço que nós estamos pagando, Ele nos honra. Ele derrama sobre nós essa adoração. Então, valentes do Senhor, nessa noite eu quero declarar: você não é vítima. Chega desse estado de comiseração. Chega desse espírito de vitimização. Você é valente. Posiciona, saiba o que você carrega. Não desista e esteja sempre, sempre ao lado do Pai. Você é filho. E Deus pagou um alto preço por mim e por você. Você foi comprado. Você foi lavado. E você está entronizado com aquele que nunca perdeu a batalha. Feche seus olhos. Quero pedir para a irmã Inês dar luz. E agora nós vamos entoar esse louvor que nós testemunhamos aqui, cantamos com a nossa adoração. Você precisa entender que haja o que houver, venha o que vier, seja qual for a retaliação que você está enfrentando, seja qual for a luta que você está enfrentando, o nosso inimigo, ele só levanta para cair. Mas você precisa ter autoridade e poder. Você precisa saber o Deus que você serve. Você precisa sair desse lugar de vítima, desse